Vamos orar, agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos estudando a sua palavra e aprendermos sobre o livro do profeta Ezequiel. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor para com as nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento para que possamos aprender mais um pouco da tua palavra, Senhor, e guardá-la no nosso coração. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos brincar então? Vocês conhecem essa brincadeira? Essa brincadeira é boa pra gente testar a atenção da gente. Só pode ficar morto quando for a hora da ordem falar morto. Não pode se precipitar. Beleza, eu tô pronta. Vamos brincar? Vão sim, eu sei como é que brinca. Eu pego vocês, hein? Ai, que medão, mas eu vou sim. Então vamos lá. Morto! Ah, mexi minha cauda sem querer. Ganhei! Viu como não pode se precipitar? Não pode se precipitar antes de ouvir a voz do comando. E é preciso agir rápido quando ouvir a voz do comando. Ezequiel fez assim também. Ouviu a voz de Deus e agiu exatamente como ele ordenou. Mas eu vou deixar para a professora Janete contar essa história para vocês. Presta atenção, vai valer a pena. Boa aula! Oi pessoal, vamos começar então a nossa lição. Nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel. Ezequiel foi um dos profetas do Senhor. Ele foi levado para a Babilônia quando a cidade de Jerusalém foi invadida. Os inimigos tomaram Jerusalém e levaram seus moradores como prisioneiros. E esses prisioneiros foram obrigados a trabalhar para o reino da Babilônia. Nessa mesma época de Ezequiel, existiam outros profetas usados por Deus. Jeremias, que ficou com os judeus em Jerusalém. Vocês lembram dele? E Daniel, que viveu na corte dos reis da Babilônia. E Daniel foi levado para o cativeiro antes de Ezequiel. Então, Ezequiel e Daniel provavelmente tinham quase a mesma idade. Jeremias era mais velho. Ele já era profeta em Jerusalém há aproximadamente 30 anos quando Ezequiel foi levado para a Babilônia. Deus falava aos profetas para que eles transmitissem ao povo a sua vontade. Os israelitas precisavam saber que mesmo que o Senhor tivesse permitido que fosse levado para longe, ele não os havia abandonado. O Senhor enviava suas mensagens aos profetas de muitas maneiras. Uma delas era por meio de visões. Ezequiel teve muitas visões da parte do Senhor. Vamos descobrir uma delas? Abram suas Bíblias em Ezequiel 37:1. Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Por mais estranho que pareça, Deus tinha um jeito muito especial de falar o que ele queria. Nesse vale havia muitos ossos por todo lado. No meio dessa visão, Deus faz uma pergunta ao profeta Ezequiel. Esses ossos podem reviver? O que vocês acham dessa pergunta? Ezequiel sabia que quem havia perguntado era o Deus Todo-Poderoso. A resposta de Ezequiel veio cheia de sabedoria. Senhor Deus, o Senhor é quem sabe. Então Deus mandou que Ezequiel dissesse aos ossos que eles vivessem novamente, para que soubessem que ele é Deus. Os ossos se recobririam de carne e de vida.
O que vocês acham que o profeta fez? Ele obedeceu. Ele falou aos ossos como Deus ordenou. Nesse instante, ele ouviu um barulho de ossos se juntando e se mexendo. Enquanto Ezequiel olhava para os ossos, eles eram recobertos de pele, mas ainda não havia vida neles. Então Ezequiel deu uma ordem da parte de Deus. O espírito de vida entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Mas o que Deus queria revelar a Ezequiel com aquela visão tão tremenda, os israelitas estavam espalhados e eram escravos. Eram como aqueles ossos secos, sem vida. Mas o que Deus queria lhes dizer é que com o mesmo poder que fez o vale de ossos secos virar um grande exército, faria o seu povo ser liberto. O Senhor disse que aqueles ossos representavam Israel. O povo de Deus dizia que seus ossos já haviam secado por falta de esperança. Mas a nação que estava morta um dia seria trazida de volta à sua terra. Uma transformação tão poderosa quanto aquela viria também a Israel. Ele mesmo faria isso pelo seu povo. Era isso que Deus queria que o seu povo soubesse. Essa visão impressionante deu esperança ao povo por muitos e muitos anos. Não menos impressionante foi outra visão que o profeta Ezequiel teve sobre o novo templo, pois o templo de Jerusalém havia sido destruído. Vamos saber sobre essa outra visão lendo Ezequiel 47, 1. Ezequiel 47, 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E viu que saía água do templo, e que à medida que a água percorria seu caminho, ela aumentava de volume. No início era um rio raso, mas depois se tornou um rio muito largo e fundo. Por onde o rio passava, a paisagem se transformava. Essas águas foram para o Mar Morto, onde não havia vida aquática, o que não tinha peixe e plantas, e as pessoas mal podiam entrar por causa do alto teor de sal. Mas quando as águas que saíam do templo entraram no Mar Morto, ele foi totalmente mudado. Quão maravilhosa! Essa visão diz respeito ao próprio Deus que traz vida por onde quer que passe. Assim ele faria novamente com seu povo. Todas essas visões espetaculares de Ezequiel tinham uma mensagem de esperança e restauração. Deus muda a história do seu povo quando Ele quer, da maneira que Ele mesmo escolhe, e porque Ele é soberano e reina sobre as nações. Vocês já se sentiram tristes e sem esperança? Conhecem alguém que já se sentiu assim também? Alguns pensam até que não existe solução para os seus problemas, mas estamos errados quando pensamos assim. O Senhor pode trazer salvação e solução em qualquer situação, seja ela pequena ou grande, fácil ou complicada. Ele é o Deus que tem o poder de restauração. Que maravilha poder contar com o poder da restauração. Deus muda a história do seu povo. Ele muda a minha vida e a sua história pelo seu amor por nós.